Fala, meus queridos, Marco Antônio aqui do canal Cabana Loteadora, prazer falar com vocês. Hoje eu quero tratar de um assunto aqui, principalmente para quem está começando na área de loteamento. Muito cuidado na hora de analisar as áreas, muito cuidado. Isso é um fator importantíssimo. Sabe por quê? Fica até o final que eu vou te falar. Antes disso, inscreve no nosso canal aí, curte o vídeo, deixa seu joinha, não custa nada. É uma forma de é uma forma de reconhecimento do nosso trabalho que ajuda a gente a continuar tendo ânimo para isso. Mas análise diária é um negócio complicado. Principalmente quem está começando tem aquela ânsia de pegar a área, de fazer loteamento e tal, mas uma área mal pega ou uma área ruim ou não tão boa é o diferencial entre você já nascer morto ou você ter sucesso. É o diferencial entre você quebrar e você prosperar. Ah, Marco, mas é tão grave assim? É. Eu vou falar para vocês como que eu faço para analisar as minhas áreas com base no que eu aprendi na prática. Quando o corretor me apresenta uma área, eu faço uma análise preliminar sem antes ir lá na área. Já peço todas as informações que tiver, já peço KMZ no Google Earth. Para quê? Para me dar uma olhada. Já vejo qual município que é, já vejo qual que é a distância entre a área até a cidade, se for uma área para condomínio fechado ou se for uma área dentro da cidade, já vejo qual que é a parte da cidade, já entro no site da prefeitura, já dou uma olhada, já colho a legislação municipal para saber qual que é a metragem que aprova, a metragem mínima, quais as infraestruturas além do básico, que se a prefeitura pede alguma coisa a mais e tal. Isso é muito importante para você analisar, fazer uma análise da viabilidade total do loteamento. Por que eu faço isso antes de ir lá na área? Para não perder viagem, perder tempo, né? Então, eu já faço tudo isso. Se eu ver que a área tem algum potencial, aí eu marco com o corretor ou com o proprietário, a gente vai lá e tal. Tem pessoas que que recebe o KMZ do corretor, o corretor não foi na área também. Nem sempre o corretor vai. Deveria ir para apresentar uma proposta mais adequada. E para o próprio corretor não perder tempo também. Mas eu entendo que às vezes a área é longe da cidade do corretor, esse tipo de coisa. Então, quando manda os dados da área, os mais apaixonados, mais afoitos, entra ali no Google Earth, já fala, nossa, já vamos fechar, tal, porque ele vê uma área ali demarcada, totalmente linda, coisa e tal, perto da cidade. Mas aí, quando ele chega lá para olhar a área, já vê que a coisa é totalmente diferente. Porque na boca do corretor, na maioria das vezes, não deveria ser assim, a área é um espetáculo. Um espetáculo. Quando você chega lá, não é nem um terço do que o cara falou. Porque o corretor quer a comissão. Quer a comissão. Daí a importância de você ter um time confiável, que envolve os corretores também. Um corretor confiável nunca vai te enviar alguma coisa que ele vê que não tem viabilidade. Alguma coisa que ele vê que é mais fraco, ele pode falar, ó, apareceu essa área aqui e dá uma analisada. Se você achar que deve, tá? Mas ele não fica pintando o pavão, pintando o palhaço, uma coisa que não está fora da realidade, falando que é mil maravilhas. Então, área, quando você olha no Google Earth é uma coisa, quando você chega lá é outra. Eu tive alguns casos aqui, eu vou compartilhar com vocês, para vocês verem a importância. Chegou uma área para mim, lá no Triângulo Mineiro, que eu pego a área só em Minas Gerais. Triângulo Mineiro, beleza. Longe de mim aqui, uns 600 quilômetros. E o corretor falou, ó, a área assim, assim, assado, é distante da cidade, é para condomínio, é à beira de um rio famoso, tal, do jeito que a gente gosta. Beleza. Mandou o KMZ, eu olhei, puxei a área, até que estava dentro, não estava tão longe da cidade e tal. Isso é a minha análise preliminar.
Quando eu entrei no site da prefeitura, eu descobri que a prefeitura tinha uma notícia vinculada no portal da prefeitura falando o seguinte, dando ciência para a população de uma reunião que o prefeito tinha feito com uma empresa, há poucos dias do dia que eu entrei para olhar, uma loteadora que estava chegando na cidade para fazer um projeto em parceria com o setor turístico da cidade e tal, em parceria não, com o apoio, né? Então, é uma empresa particular. Ia fazer um loteamento, um condomínio à beira do rio, no mesmo rio onde o cara tinha me apresentado a área, com 250 lotes. A cidade tem 13 mil habitantes. Não é uma cidade com potencial turístico. Então, tipo assim, para a cidade e para a região absorver esses 250 lotes que a empresa ia fazer, na notícia estava falando que nos próximos dias eles já iam apresentar os projetos na prefeitura. Para aquela região ali absorver 250 lotes de condomínio, já estava puxado. Já pensou se eu faço um outro condomínio com mais 200 lotes, 150 lotes, 250 lotes? Para quem que eu ia vender? Para quem? Seria ruim para mim, pro proprietário da área. Assim, se fosse um cara mais afoito, nossa, a área é linda na beirada do rio, vou lá ver e coisa e tal. Mas não. Na minha análise preliminar, eu já vi que a cidade não tinha tanto potencial. Cidade pequena, mas falei, vou dar uma olhada. Quando eu fui aprofundar, eu me deparei com essa notícia que espancou toda a chance de eu ir lá olhar essa área. Para que eu vou perder tempo, dinheiro, energia para ir lá ver uma área que eu sei que pode ser boa demais? Só que naquele momento econômico não era. Por quê? Estava vindo uma outra empresa fazendo o mesmo produto primeiro do que eu. Então, para você ver como é que é importante o cuidado na análise da área. Agora, pegando o gancho, por que você tem que tomar cuidado com o Google Earth? Apareceu uma outra área, uma cidade super turística perto da gente aqui. Super turística. Mas muito turística mesmo. E eu, olhando no Google Earth, a área é espetacular. A área praticamente dentro da cidade, encostada na cidade, para condomínio fechado. E com fundo para água e muito boa área. Eu pesquisei a cidade, já sei que a cidade tem potencial turístico, pesquisei outros empreendimentos da cidade, valor de metro quadrado, excelente. Tal. Marcamos para ir lá ver a área, que eu não dou tiro no escuro. E outra coisa, quando eu chego para ver uma área, eu não chego na cabeceira da área e olho a área. Eu ando na área inteira a pé. Isso quando eu não levo o meu drone para subir o drone para dar uma olhada em lugar que eu não consigo chegar perto. Nesse dia eu não levei o drone, eu fui a pé. Que eu chego lá, a área era muito grande, mas muito grande mesmo. Que eu chego lá, a coisa já não era igual tinha sido passado. Era a área já, grande parte bem acidentada, até aí tudo bem. Que eu olhei no fundo da área, onde no Google Earth aparecia que essa área fazia fundo com a água, na verdade a área não fazia fundo com a água. A área fazia fundo com uma estrada municipal e do outro lado da estrada era água. Conclusão? Como que eu vou criar um condomínio ali privativo para os condôminos para chegar na água? Para me fechar o condomínio, eu tinha que fechar do lado de cima da estrada. Eu não posso fechar a estrada. Então, assim, a faixa de água que tinha era bastante água, de faixa, mas não pertencia à área. Está entendendo? Isso influencia muito. Marco, mas aí você não fechou por causa disso? Não. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Mesmo a faixa de água não ficar dentro do condomínio, mas todo mundo ia ter um acesso fácil ali. Até aí tudo bem. Eu comecei a andar na área. E, além de ver que a área tinha muitas partes muito acidentadas, eu pude observar que repartindo a área, repartindo literalmente, quase que no meio, tinha uma restinga, tinha um vale
com um filete de mata. Daí tudo bem. Eu pensei, eu faço uma travessia por baixo ali, eu vejo onde a vegetação é mais escassa, faço uma travessia, tiro as autorizações para remover uma árvore ou outra, e beleza. Mas, sou bobo não sou nada, macaco velho, eu falei, eu vou lá ver se dá para fazer. Aí eu desci bem a pique o lugar, bem a pique. Conforme eu fui descendo, eu já fui desanimando. Quando eu cheguei no fundo do vale, esse filetinho de árvore era limpo por baixo. O gado andava embaixo. Só que era muito a pique dos dois lados. Do lado que eu estava, era muito a pique. Quando eu cheguei embaixo para me subir para outra, tinha um barranco de 10 metros. Conclusão. E tinha uma aguinha que passava no meio, para acabar de completar. Como que eu vou fazer essa travessia? Compensa fazer uma ponte? Não. E outra coisa, a parte ambiental, para aprovar ia ser muito difícil. Conclusão, abandonei a área. Por quê, Marco? Porque o proprietário queria fazer tudo. Tudo. Eu até dei uma ideia para ele, vamos fazer dessa parte, a outra parte você faz assim, assado. Não quis, ele queria tudo, porque para o parceiro é muito fácil. Ele não vai pôr dinheiro, né? Ele não vai enterrar dinheiro lá. Ele só vai assinar o contrato, ficar com o bracinho cruzado lá, esperando o dinheiro cair na conta dele. A loteadora que tem que se virar com licença, com infraestrutura. Então, não quero fazer tudo. Um abraço então, meu amigo. Um abraço. Vai embora. Deixa para outro. Então, quando eu falo para tomar cuidado com promessa demais de corretor, tomar cuidado com Google Earth, tem que ir na área e tem que andar na área. Se eu chego lá nessa área que eu acabei de falar e fico na cabeceira, eu não ia ver esse problema gigantesco que tinha no meio da área. Não ia ver. Marco, mas não dá para você incorporar isso no projeto paisagístico? Dava, mas só que esse vale estava cortando a área em 50%, no meio ali. No meio. Eu não tinha como atravessar para lá, para não fazer lote do outro lado. E do outro lado não tinha saída para a estrada, para me fazer tipo, não sei, bolar uma saída, uma outra saída lá para baixo. Não tinha. Então o único jeito de sair de onde eu estava, na parte principal da área que poderia fazer a portaria, para a outra parte, para os outros 50% que o vale estava dividindo, seria atravessar o vale. Fazer uma ponte, uma coisa, um aterro, fora de cogitação. Por falta de viabilidade econômica. Não bastasse isso, o proprietário queria que fizesse lote de 200 metros quadrados para dar lote. Muito lote. O projeto lá seria um condomínio de médio padrão para alto. Um lote maior, com um valor agregado maior, um metro e tal. Então, assim, um abraço. Marcos, você perdeu a viagem? Não. Considero que eu ganhei, porque se eu tivesse fechado a distância, aí sim eu tinha tomado prejuízo. Então, quando eu falo para tomar cuidado, um outro caso. O corretor me mandou uma área perto de Belo Horizonte. Uma cidadezinha lá. Eu não costumo falar nome de cidade para preservar todos os envolvidos. E a área no centro da cidade, no meio da cidade. Um vazio urbano no meio da cidade. No meio da cidade, todos os entornos da área. Eu falei, mas não é possível. Uma cidade pequena, uns 15 mil habitantes, 20 mil habitantes. Eu falei, mas como é que existe essa área? Pensei comigo. Meu corretor, não, porque a área é espetacular. Puxa, mandou o KMZ, eu olhei pelo Google Earth, a área excelente, não tinha nada. Eu falei, vamos lá. Marcamos, saímos daqui, cheguei lá. Que eu chego lá, meu amigo, a área tinha mesmo? Tinha. No centro da cidade? No centro da cidade. Cidade em todos os entornos da área? Sim. Sabe como é que era a área? 100% de mata. Mata fechada. Para não falar 100%, tinha uns 20% que não era. Mas os 20% que não era um brejo. O resto era tudo mato fechado.
Isso é o pior? Não. Sabe qual que era a vegetação predominante? Pequizeiro. Uma mata praticamente de pequizeiro. O pequizeiro hoje, salvo engano, parece que ele foi elevado a patrimônio nacional, tal, não pode cortar. Mas já estava lá mesmo, falei, vou lá na prefeitura olhar. Fui lá no setor de meio ambiente. Pessoal, aquela área tal. Nossa, lá aí é impossível dar uma licença para lá. Porque a maioria é pequizeiro. E outra coisa, mesmo se tivesse um pequizeiro ou outro na área, para cada árvore de pequizeiro que cortar, tem que plantar 50. Eu falei, 50 pequizeiro? 50 pequizeiro. Na mesma bacia que nós estamos aqui, tem que comprar um pedaço de terra, plantar. Eu falei, tchau, um abraço. Então, tá vendo a importância de você ir lá? De saber como é que está antes de fazer um contrato de parceria? O contrato de parceria tem multa, meu amigo. Multa. Então, é muito importante essa análise da área. Viabilidade econômica, financeira. No primeiro caso lá que eu contei para vocês, viabilidade econômica. Para que eu vou fazer um empreendimento se uma outra empresa vai fazer primeiro com a porrada de lote e a localidade não absorve esses lotes? Segundo lugar, a outra área lá, inviabilidade total de fazer a obra financeira também, mas no custo da obra, viabilidade econômica, porque o potencial de venda era grande. Mas a obra para fazer do jeito que o parceiro queria, 100% da área, não compensava. Não compensava. E do mesmo jeito, esse último caso que eu contei para vocês. Mesmo se fosse uma mata de árvore, vamos falar como a gente chama, de árvore branca, sem ser árvore de lei, árvore branca. Só para remover isso, é o trabalho. As licenças ambientais. Então, tem muita área aí, gente. Muita área mais fácil. Principalmente para quem está começando. Vai no mais fácil. Vai no mais fácil de fazer, no mais perto da tua casa. Tá? Isso que é um conselho que eu quero dar, que estou querendo dividir essa minha experiência com vocês, que estão começando agora. E assiste os outros vídeos do nosso canal. Alguma dúvida que tiver, deixa nos comentários. A gente vai ter prazer de gravar outros vídeos. É isso que eu queria falar com vocês. Um forte abraço.